Caros leitores e agora espectadores do blog Cleared for Takeoff, Livre Decolagem, eu estou de volta depois de 4 anos aí, como vocês viram no último post, e nós tivemos na verdade um comentário só no último post, nada mais natural, afinal o blog estava parado já faz 4 anos. Foi um comentário do Fabrício Nogueira Dantas. Na verdade é só um comentário, mas ele fez algumas perguntas aqui, que só essas perguntas já rendem um vídeo. Então ele começa aqui dizendo: excelente matéria, amigo, tenho acompanhado seus posts, obrigado, é por isso que eu estou de volta. Mas me diga, a respeito de salário, em algum post anterior vi que alguém com CHT ganharia em torno de 21 dólares a 30 dólares por hora. Bom, primeiro ponto, na realidade, pessoal, não é que alguém com CHT ou sem CHT, isso a CHT do Brasil, da ANAC, na verdade aqui no Canadá ela não tem validade. Porém, aqui, como no Brasil também, é possível trabalhar sem a licença definitiva. Ou seja, no Brasil você pode trabalhar sem CCT, apesar de ser muito difícil arrumar emprego, porque a concorrência é grande, muitos têm CCT, muitos têm CHT, então é difícil você trabalhar sem nem ao menos a CCT. Mas eu mesmo trabalhei com algumas pessoas muito boas, por sinal, mas que não tinham a formação de técnico em manutenção aeronáutica, nem de mecânico de aeronaves, enfim. Mas é possível, a lei não proíbe, e aqui também não proíbe. Só que como o país, apesar de gigante, a população ela é bem menor do que no Brasil, a gente tem cerca de 33 milhões de habitantes no Canadá, então a concorrência é um pouco diferente. Então acaba criando mais oportunidades de emprego, mesmo para aqueles sem a formação na área, ou seja, sem a licença. Ou seja, a CHT ela não tem valor aqui, mas ela conta como experiência. Ela mostra, ela prova que você, por ter uma licença que é de um país membro da ICAO, que inclusive a sede é aqui em Montreal, ela mostra que você tem experiência na área, que você conhece o que você está fazendo. Então, primeiro ponto, ter a CHT é importante? É importante para mostrar experiência, mas a licença aqui mesmo que vale é a AME, a Aircraft Maintenance Engineer. Bom, aqui dizia que em torno de 21 a 30 dólares por hora. E hoje, em 2015, quanto ganha um mecânico de aeronaves? Uma coisa importante aqui é que é o seguinte: a economia é muito mais estável aqui do que no Brasil. Então, no Brasil a gente costuma ter aí aumentos anuais, negociado a cada ano, que varia aí de 4, 5, 6, 7%, 8%, enfim, depende do ano, depende da economia, depende da saúde financeira da empresa. Aqui no Canadá a coisa é um pouco diferente. A economia, por ser muito mais estável, não tem praticamente inflação, a inflação é ridícula comparada ao Brasil, os salários também ficam congelados por muito tempo. Então a maioria das empresas aqui, elas têm ou uma associação de funcionários ou ela está ligada a algum sindicato. Independente se está ligado a uma associação de funcionários ou sindicato, as empresas costumam fazer uma convenção coletiva com os funcionários ou com o sindicato. E essa convenção coletiva geralmente tem duração aí de 3 a 5 anos. Tá? Nessa convenção coletiva fica determinado quanto será o aumento para os próximos 3 ou 5 anos, enfim, a duração da convenção. No caso da empresa que eu trabalho, a convenção coletiva era válida até o ano passado, os funcionários estão em negociação para a próxima convenção, mas a convenção coletiva que durou até o ano passado e que era de 4 anos, ela previa um aumento de 2% ao ano, ou seja, 2% no valor da sua hora. A cada ano você tem um aumento de 2%. Ou seja, uma pessoa que está aí ganhando na faixa dos 30 dólares, no outro ano ela está ganhando 30 e mais uns quebradinhos aí, alguns centavos que aumentam. Então são centavinhos que vão aumentando por ano, isso claro no valor da sua hora. Então os salários continuam girando aí em torno de 21 a 30 dólares, 32, 34, 36 dólares por hora, aí um salário, digamos aí já com um cargo um pouco mais elevado. Em algumas empresas pode pagar 40, 42, 45, em algumas empresas o máximo que eu já vi pagando para um engenheiro de manutenção aeronáutica aqui, com licença, com a licença AME daqui, é em torno de 48, 49 dólares por hora. Mas na média você vai encontrar aí um salário que gira em torno dos
de 25 a 30 dólares é um salário razoável, ok? Bom, quantas horas de trabalho são por dia? Quantos dias da semana? Isso vai variar de empresa para empresa, turnos, enfim. Geralmente se trabalha aí de 36 a 40 horas por semana, ok? E quantos dias? Depende se você trabalha de madrugada, de dia, de fim de semana, enfim. Eu estou num turno hoje, meu turno atualmente, ele é de 3 dias por semana. Então eu trabalho apenas 3 dias por semana, mas eu cumpro as 36 horas semanais. Ou seja, eu faço 12 horas por dia, trabalho somente 3 dias por semana. Você pode fazer 40 horas por dia, trabalhando 8 horas por dia de segunda a sexta, ou 40 horas por dia, trabalhando 10 horas por dia de segunda a quinta, depende dos turnos em que a empresa que você vai trabalhar oferece, ok? Mas geralmente gira em torno disso. Existem trabalhos em tempo parcial, mas nessa área é um pouco mais difícil de encontrar. Mas trabalhos parcial, você vai trabalhar em torno de 20 a 25 horas por semana, mas é mais difícil. Geralmente é 36, 37 horas e meia, 40 horas por semana, não mais do que isso. Além disso, é overtime, já é hora extra. Quantos dias por semana, enfim, está respondido. Nossas carteiras aqui valem alguma coisa aí? Como eu já falei no início do vídeo, elas valem somente para provar a sua experiência, para você mostrar que você conhece alguma coisa. Mas validade para assinar, dar release em avião, não. É como a CCT do Brasil. Bom, pessoal, eu tive que cortar o vídeo aí, meu celular tocou da empresa aqui, enfim. Eu estava falando em relação às as carteiras, a CHT do Brasil, se é válida aqui no Canadá. Como eu disse aí então no início do vídeo, as carteiras aqui, elas na verdade, elas funcionam para te dar, para mostrar que você conhece alguma coisa, para que você possa trabalhar sem ter a licença daqui. Você não vai poder, então, como eu já disse, dar release em avião nenhum, mas você vai poder fazer exatamente o mesmo que um técnico de manutenção no Brasil faz com CCT. Ou seja, você consegue trabalhar no avião, mas você não assina nada como release do avião. Você pode assinar remoção e instalação de equipamento, você pode assinar cumprimento de serviço de boletim de engenharia, mas você não pode dar um release no avião, você não pode assinar o logbook do avião. Mas você pode sim trabalhar. Se a CHT aqui vale, enfim, não, ela te prova apenas que você tem experiência na área. Tem o FAA, influencia alguma coisa aí? É a mesma coisa da CHT do Brasil, ok? Porém, o FAA tem talvez um peso maior aqui pela proximidade do Canadá com os Estados Unidos, pela importância dos Estados Unidos no cenário mundial. Talvez o FAA tenha um peso maior, mas o FAA, assim como a licença da ANAC, são ambas licenças que são membros de países membros do ICAO. Então são licenças reconhecidas mundialmente, tem um peso igualmente, acredito eu, no que diz respeito à contratação. Pode ser que tenha um peso maior o FAA? Pode ser, mas como legislação não muda absolutamente nada, a não ser que você trabalhe numa empresa que tenha base no Canadá, porém que seja uma empresa americana. Por exemplo, se você trabalhar numa United Airlines, numa American Airlines, essas empresas você pode assinar, você pode dar release no avião com a licença do FAA, mesmo em solo canadense. Então, de repente, para essas empresas facilitaria sim você conseguir um emprego. Empresas que voam no Canadá com licença da ANAC, a TAM começou a fazer um voo no início de 2015 para Toronto. Eu não sei como é que está sendo feito o release do avião lá, mas como é um avião que voa com matrícula brasileira, acredito eu que seja também com a licença da ANAC. Enfim, valeria neste caso somente aí, ok? Hoje em dia está fácil para entrar em alguma companhia aérea para trabalhar? Ou é mais fácil para trabalhar em hangar? Pessoal, é o seguinte, para trabalhar em companhia aérea, obrigatoriamente você tem que ter o AME, a licença AME daqui, a licença
de técnico em manutenção aeronáutica, na verdade engenheiro de manutenção aeronáutica daqui. Depois eu faço um vídeo explicando um pouquinho mais disso daí. Eu fiz um post já dessas diferenças, mas eu vou fazer um vídeo depois explicando melhor o que é isso. Mas você precisa da licença, tá? Nenhuma empresa aérea vai contratar você se você não puder dar um release no avião. Então, não. Mas no hangar, sim, você tem opções de trabalho, sim, em hangar. E eu diria que aqui, diferente do Brasil, a gente tem aí uma média de 50% das pessoas sem a licença definitiva aqui. Então eles trabalham sem poder dar release no avião no hangar, mas são pessoas extremamente competentes, mas que não têm a licença. Então é possível sim você trabalhar em hangar, e é mais fácil em hangar sem a licença do que em companhia aérea. Existe algum tipo de aviação específica que mais se ganha dinheiro? Aeronaves convencionais, turbohélices, jatos executivos ou alguma companhia aérea? Qual aviação paga-se mais? Bom, Fabrício, o seguinte, o Canadá está enfrentando uma crise na aviação. A Bombardier, que é a principal companhia, não companhia, mas a principal empresa aérea canadense, sediada aqui em Montreal, ela está passando por uma crise devido à dificuldade de entrega das aeronaves C-Series, alguns contratos do Global 6000 que ela deixou de assinar neste ano, então o número de vendas caiu. Então ela acabou, na verdade, de demitir 800 funcionários, sendo 300 pessoal técnico, ok? Então está um pouco mais difícil agora, mas isso, a Bombardier é sempre assim. Ela tem um pico e depois ela cai, depois tem outro pico e assim vai. Então provavelmente o mercado deve absorver esses funcionários aí num curto período, e daqui a pouco a Bombardier contrata de novo e começa esse fluxo todo, ok? Então eu diria que no momento está um pouco mais difícil sim do que, por exemplo, quando eu vim em 2011. Agora está um pouco mais difícil, mas continuam as vagas abertas, enfim, a aviação não vai parar, ela vai continuar. É claro que nesse momento ela deu uma diminuída, mas no ano passado nós tivemos aí picos também de alta e de baixa, e esse ano parece estar da mesma forma, exceto que esse ano a crise parece um pouquinho mais forte do que o ano passado. Qual aviação paga-se mais, turbohélice, turbojato, enfim, é muito difícil dizer, ok? A Bombardier, por exemplo, é uma empresa que paga-se muito bem, mas pelo contrário ela tem uma instabilidade maior. Você entra e sem saber quanto tempo vai durar o seu contrato lá, porque, enfim, passa menos de um ano, você pode ser demitido e depois readmitido. Aqui, pessoal, nós não temos carteira de trabalho. O que nós temos aqui é um contrato. Então, quando você vai arrumar um emprego, já respondendo a sua pergunta aqui, qual é o mais fácil de entrar, eu já coloquei isso num post anterior e vou voltar a falar. É muito mais fácil você entrar numa empresa através de uma agência. Porque como nós não temos aqui a carteira de trabalho, o que as empresas fazem para poupar tempo e dinheiro para contratar alguém? Elas entram em contato com uma agência, essa agência fornece os funcionários para trabalhar nessa empresa por um contrato de 1 semana, 2 semanas, 3 meses, 6 meses, ok? No máximo 1 ano de contrato. E durante esse período, a empresa pode terminar o contrato com você quando ela quiser, você pode terminar o contrato com a empresa quando você quiser, mas a empresa tem esse tempo para ir conhecendo você. Então você vai mostrando a sua capacidade durante o período do seu contrato. E aí, se durante o período do seu contrato, seja ele 3 meses, 6 meses, 1 ano, surgir uma vaga permanente na empresa, é muito mais fácil a empresa ficar com você, que ela já conhece, que já está mostrando o serviço ali, que ela já confia no seu trabalho, do que buscar alguém na rua e ter que fazer entrevista, enfim. Então, as empresas recorrem às agências, as agências colocam os funcionários para trabalhar dentro da empresa por esse período de contrato, e você, durante esse período, dá o seu melhor ali, mostra que você é capaz de ficar, caso a empresa abra uma vaga permanente. Geralmente, quando eles contratam assim, eles têm a intenção de abrir uma vaga permanente, mas como eu falei, é muito mais fácil você recorrer a uma agência, porque esse empregado entra e a hora que você quiser demitir, demite sem custo nenhum. Então, para a empresa é melhor contratar através de agência.
E por que para você é mais fácil entrar através de agência? Porque a agência, ela quer mais é arrumar um emprego para você. Ela ganha quando ela arruma um emprego para você. A empresa paga, digamos, 45 por hora para a agência e a agência te repassa 27. Então, 27 é um bom salário para você começando e a empresa ganha, a agência ganha dela. Então, a agência, quando você vai fazer a entrevista de emprego, a entrevista é muito mais light. O cara vai querer saber exatamente ali o que você, qual a sua experiência, com o que você trabalhou, quais os cursos que você tem, mas ele quer mais te conhecer para saber, de acordo com as vagas que ele tem disponível, qual o seu perfil se encaixa melhor. Mas ele tá louco para arrumar uma vaga para você. Então é muito mais fácil assim do que você ir fazer uma entrevista direto numa empresa. A entrevista direto numa empresa aí é aquele processo que todo mundo conhece, eles vão querer saber se você tem o perfil da empresa, se você, enfim, é muito mais difícil para você entrar. Eles têm uma vaga ali para selecionar alguém, enquanto na agência não, eles querem absorver todo mundo para ir distribuindo nas vagas que eles têm. Então é mais fácil você entrar através de uma agência, e quando a agência te colocar dentro de uma empresa, aí sim, você entrou já na empresa, você mostra o seu valor lá dentro trabalhando. É claro que quem não é bom e quem não trabalha direito, automaticamente o mercado naturalmente vai cortar você. Mas se você trabalhar direitinho, se esforçar, mostrar que você tem ali a vontade de trabalhar e está fazendo tudo certinho, geralmente as empresas ficam com você depois disso. E aí passou o período do seu contrato, o que acontece? A empresa pode te oferecer um contrato permanente, ou seja, um contrato que não tem data para acabar. Então você está praticamente empregado da empresa. Qual a diferença? A diferença é que o salário muda, você pode ganhar um pouco mais. A diferença também é que você tem alguns benefícios que a empresa oferece e a agência não, como por exemplo o seguro-saúde. Aqui não tem convênio médico, afinal os hospitais são todos públicos, mas existe um seguro-saúde. Se você quiser utilizar um serviço privado, uma clínica privada, você usa a clínica privada e um seguro-saúde pode reembolsar aí 80%, 90%, dependendo do seguro. Então a empresa pode te oferecer um seguro-saúde, a empresa oferece um plano pensão para sua aposentadoria, a empresa te dá férias, coisa que a agência não dá, porque a agência assina um contrato com você de 3 meses, 6 meses. Então não tem férias para um contrato de 6 meses. E se você termina um contrato de 6 meses, assina outro com outra empresa, continua sem férias e assim vai. Tem gente que gosta de trabalhar assim, de contrato em contrato. Enfim, vai do gosto de cada um. Mas se você quer um emprego mais estável numa empresa, aí no meio desse contrato, como eu disse, você pode acabar provando o seu valor e ficando nessa empresa e tendo esses benefícios da empresa. Bom, acho que é isso, acho que eu respondi aí todas as perguntas aí do Fabrício. Respondi, Fabrício? Deixa um comentário aí embaixo aí, diz aí se eu respondi, se ficou mais alguma dúvida. Se vocês tiverem aí mais algumas dúvidas, perguntas, enfim, sobre o que vocês quiserem aí, se eu puder ajudar e responder, eu faço um próximo vídeo aí respondendo essas questões. Muito obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar o blog e tchau!